No próximo capítulo da novela Terra Nostra, depois da discussão com Marco Antônio, Rosana fica sozinha no quarto. O silêncio pesa. O ar parece sufocar. Ela caminha de um lado para o outro. Para, respira fundo, e então desaba. Rosana admite, em voz baixa, quase como um segredo doloroso, que Marco Antônio nem sequer consegue disfarçar. Ele ainda gosta de Juliana. Isso é evidente. Isso machuca. Com os olhos marejados, ela confessa para si mesma que não quer passar o resto da vida ao lado dele. Vivendo de ciúmes. Morrendo um pouco a cada dia. Rosana suspira fundo. O pensamento vai direto ao pai. E a pergunta vem carregada de angústia. Será que ele vai conseguir entender sua decisão? Ao mesmo tempo, na sala, Marco Antônio anda de um lado para o outro, inquieto. A cabeça não para. Ele pensa na explicação que terá de dar a Gomercindo se Rosana decidir voltar a morar com a família, logo depois de ele ter ido até a fazenda buscar a filha do homem. E sabe, haverá julgamento. Um julgamento pesado. Sobre ele. Sobre suas atitudes. De volta ao quarto, Rosana se deixa cair na cama, o olhar perdido no vazio. Em pensamento, ela se lembra da loucura que fez ao ir embora com Marco Antônio. O impulso. A fuga. A ilusão. E agora? Como o pai vai entender vê-la chegar no dia seguinte, com as malas na mão? Desorientada, Rosana sente o peso da própria história. Abandonada por 2 maridos. 2 promessas quebradas. 2 quedas. Ela se pergunta, com o coração apertado, o que vai fazer da própria vida daqui para frente? Nesse momento, a porta se abre devagar. Marco Antônio entra em silêncio. Fecha a porta. Avança pelo quarto. Rosana levanta o olhar, firme, mas ferida. O que você quer? Pergunta, num tom contido. Há uma pausa densa, carregada de tudo o que não foi dito. Então, ele responde. Frio. Seco. Diz que veio apenas se deitar. Com a própria mulher. Em outra parte da casa, o clima é diferente. Olavo cumprimenta Florinda com um bom dia meio hesitante. Ela responde animada, misturando português e italiano, desejando um alegre buongiorno, e avisando que vai preparar uma limonada. Olavo sorri, entra na brincadeira e agradece com um grazie. Angélica observa e comenta quanto tempo o padre não aparece por ali. Olavo ri de si mesmo e explica que andou meio adoentado nos últimos tempos. Ela se preocupa. Pergunta se ele já está melhor. Ele garante que sim, pela graça de Deus. Mas confessa, com serenidade, que já não tem mais ânimo para ficar viajando de um lado para o outro cuidando do rebanho. Agora prefere esperar que as ovelhas venham até ele. Angélica concorda. Acha a decisão justa. Curioso, Olavo pergunta pelos pais dela. Angélica explica, com naturalidade, que eles estão morando em São Paulo há mais de 3 meses. Exatamente o tempo em que ele não aparece por ali. Surpreso, o padre reage. Escuta atento enquanto ela conta que o pai comprou uma bela mansão na capital, na Avenida Paulista. Angélica acrescenta que os pais ficariam muito felizes se ele os visitasse. Olavo sorri e garante que pretende fazer isso em breve. Diz que precisa ir à capital. Ela promete que depois lhe dará o endereço. Ainda rindo, ele pergunta quem ficou tomando conta da fazenda. Angélica suspira e responde que é ela mesma. O padre se admira. Lembra que, além das outras fazendas herdadas por ela e pelo marido, agora Angélica também cuida daquela. Ela explica que o pai sempre aparece quando é necessário. Olavo brinca, dizendo que, se ela tivesse virado freira, ele teria perdido um excelente braço direito. Angélica ri. Antes de encerrar a conversa, ela comenta, de forma misteriosa, que se o padre realmente for visitar seus pais em São Paulo, vai encontrar uma grande novidade. Intrigado, Olavo pergunta do que se trata. E fica completamente surpreso ao saber que Maria comenta que imaginava que sofreria mais com a gravidez. Enquanto Leonora brinca, perguntando se o medo, enfim, acabou. Maria suspira fundo. E admite, com a mão pousada no ventre, que o medo continua ali. Como continuou nas outras vezes em que esperou pelas filhas. É um medo silencioso, persistente, que nunca vai embora. Leonora tenta afastar aquela angústia.
Aproxima-se, segura a mão da mãe e pede que ela esqueça o medo, que pense apenas no bem. Maria fica pensativa, o olhar distante. Então pergunta, quase num sussurro: e se for um menino? Leonora sorri de imediato. Diz que isso seria uma bênção enorme. Um presente. Maria ri, emocionada. Os olhos brilham. Ela imagina como seria poder dar a Gomercindo o filho que ele sempre quis. O herdeiro. O sonho antigo. Leonora brinca, com leveza, dizendo que talvez tenha sido por isso que Deus resolveu engravidá-la agora. Maria ri ainda mais. E rebate, divertida: não foi Deus, não, foi o Gomercindo mesmo. Leonora sorri, mas logo suspira, tomada pela saudade do marido. Lamenta que ele nem tenha ido vê-la naquele domingo. Maria responde, em tom bem-humorado, dizendo que ele deve estar ocupado cuidando das uvas. Trabalhando. Como sempre. Enquanto isso, em outro ambiente, Marco Antônio conversa com Rosana. Ele comenta, de forma quase casual, que o cunhado dela já é deputado. Rosana se sobressalta. Surpresa! O Augusto. Ele conseguiu mesmo se eleger? Marco Antônio confirma. Diz que foi a duras penas, mas conseguiu votos suficientes. Rosana se espanta ainda mais. Segundo os jornais, ela balança a cabeça, incrédula. Então se pergunta se a irmã, Angélica, já sabe da novidade. Marco Antônio responde que não sabe quanto a ela, mas garante que os pais de Rosana já estão sabendo. Em outro ponto, Mateu conversa com Amadeu. Ele comenta que, em mais alguns dias, o outro sobradinho fica pronto. Amadeu confirma. Diz que o senhor Francesco já avisou que está tudo vendido. Mateu explica que isso acontece porque Francesco tem dinheiro para financiar os compradores. Amadeu diz que já não está mais se queixando disso. Mateu concorda. Diz que ele deve continuar assim. Pede que Amadeu fique e termine o projeto, enquanto ele vai ver como andam as obras. Os dois se despedem. Mais adiante, Toninho tenta tranquilizar a tia Hortência. Garante que ela não tem mais com o que se preocupar. Mas ela pede, aflita, que ele nem diga isso. Como se falar pudesse atrair coisa ruim. Dolores, então, pergunta sobre o homem que matou os dois. Toninho explica que ele está preso, com julgamento marcado. Mas diz que, segundo o delegado Heriberto, ele deve ser absolvido. Agiu em legítima defesa. Por fim, Toninho sugere que não falem mais do assunto, que deixem aquilo no passado. O silêncio se instala. Em seguida, Hortência fala com voz firme. Diz que quer vender aquela casa. Não vai mais morar ali. O peso da decisão é claro. Toninho tenta tranquilizá-la. Responde que já está cuidando disso. Conta que há um interessado, tanto na casa quanto nos armazéns do tio. Hortência não hesita. Pede que ele venda tudo. Tudo mesmo. Em outro momento, Gomercindo chega com o jornal nas mãos. Mostra a notícia a Maria do Socorro. Diz, com orgulho contido, que o genro deles foi eleito. Maria comenta, sem surpresa, que ele chegou onde sempre quis. Gomercindo confirma. Agora, Doutor Augusto é deputado. Maria franze a testa. Pergunta o que isso quer dizer. Ele responde, direto, que significa que, se a filha dele já não tinha marido antes, agora, com a eleição, ficou viúva de vez. Enquanto isso, Angélica estranha a atitude de Augusto. Ele está diferente. Eufórico demais. Ela pergunta o que aconteceu. Augusto, tomado de entusiasmo, fala em gratidão. Sorri largo. E anuncia. Ela está diante de um deputado. Ele foi eleito. Angélica fica sem palavras. Os olhos se enchem de emoção. Augusto conta que correu para vê-la. Queria agradecer, reconhecer toda a ajuda que recebeu. E elogia Angélica, a esposa compreensiva, que cuidou de tudo, enquanto ele se dedicava à vocação, ao ideal. Angélica diz, com orgulho contido, que ele chegou onde queria. Augusto ri. Confirma. Está eleito. Ela observa que nem chegou a votar nele. Augusto lembra, com naturalidade, que mulheres não podem votar. Angélica, então, cobra a promessa que ele lhe fez. Ele garante.
Vai lutar por isso. Ela pede que ele se levante. Quer abraçá-lo. Agora. O senhor deputado. Em outra casa, Naná comenta que ficou muito preocupada. Soube, por Antenor, que o irmão e Julinho não trabalham mais ali. Damião reage com calma. Diz que o mal, às vezes, vem para o bem. Agora, ele não tem mais patrão. Tizil comenta que, se ainda tivessem, nem poderiam estar ali. Damião concorda, rindo. José pergunta se o tio vai deixar Julinho morar com eles. Damião responde que isso depende dele. Antenor observa que escola e trabalho para o menino não serão problema. Tizil confessa que não queria deixar o pai sozinho em São Paulo. Damião o tranquiliza. Diz que sempre se vira. José convida Tizil para ir ver o mar. Ele nunca viu de perto. Tizil aceita na hora. Damião incentiva o filho a ir. Antenor sugere que Damião vá morar também em Santos. Naná reforça a ideia. Pergunta se ele não está cansado de viver sozinho. Antenor acrescenta que, com a coche dele, poderia trabalhar ali. Santos é uma cidade grande. Boa freguesia não faltaria. Damião hesita. Diz que precisa pensar. Tizil se despede do pai e da tia antes de sair. Damião o alerta. Para tomar cuidado. Para não se afogar. Antenor comenta, confiante, que Damião não conhece bem o próprio filho. À beira do mar. José comenta com o primo que, depois daquelas águas, existe outro mundo. Tizil concorda. José pergunta se ver tanto mar assusta. Tizil responde que assusta, mas que é bonito. José diz que às vezes vai ali sozinho. Senta. Fica olhando. E pensa em muitas coisas. No navio negreiro. Nos versos de Castro Alves. E no fato de o povo deles ter vindo do outro lado do oceano. Atravessando aquelas águas. Até chegar à África. Tizil retruca de imediato. Diz que já sabe disso. José o encara. Sério? Então pergunta. No que o mar faz o primo pensar. Tizil olha para o horizonte. E responde que lembra do que aprendeu na escola. Pedro Álvares Cabral chegando com os portugueses. Desembarcando numa praia como aquela. Encontrando os índios. O padre rezando a primeira missa. Todo mundo reunido em volta. José franze a testa. Reclama que está falando sério. Que o primo transforma tudo em brincadeira. Mas Tizil não vê besteira nenhuma. Pergunta, com naturalidade, se a cena não deve ter sido engraçada. José suspira. Fica em silêncio por um instante. Em outro lugar, Anacleto fala irritado. Conta que devolveu o cafezal para aquela maldita. Pelo preço que ela quis pagar. Inês pergunta do que ele está se queixando. Anacleto nega. Diz que não está reclamando. Ela então comenta que deveriam estar com a filha deles. Ele concorda. Mas reclama que a filha não vem mais almoçar em casa. Inês explica que ela está cuidando da fábrica. Deve estar almoçando com os empregados. Ainda mais naquele estado. Com aquela barriga. Anacleto comenta que o marido dela vai viajar. Inês lembra que o genro é um homem importante. Sempre ocupado com negócios. Anacleto concorda. Mas diz que também precisa arrumar algo para fazer naquela cidade maldita. Senão, acaba ficando maluco. Inês provoca, sem piedade. Diz que ele já é mais maluco do que imagina. Em seguida, Angélica questiona Augusto. Pergunta se ele se lembra da fazenda que o pai dele comprou de Francesco Magliano. E, mais especificamente, daquela parte que foi entregue de mãos beijadas a Anacleto, em troca da filha dele. Augusto finge não entender. Angélica não se deixa enganar. Esclarece que está falando exatamente daquela parte da fazenda. Então revela que incorporou novamente aquelas terras. Porque Anacleto e a mulher queriam viver com a filha. E ofereceram os cafezais em troca. Augusto pergunta se ela comprou. Angélica confirma. Diz que sim. E acrescenta que o café pronto para a colheita já compensa o valor que pagou. Augusto balança a cabeça. Admite que ela o surpreende a cada dia. Angélica responde com firmeza contida. Diz que só espera que ele, agora como marido deputado, não a surpreenda de novo. Mais adiante, Luísa comenta que hoje a madame foi às compras novamente.
sem a senhora Rosana. Antônia reclama. Diz que não entende por que tanta compra. Luísa lembra que, quando Damião era o cocheiro dela, ela quase não saía. E ainda resmungava. Porque ele era negro. Antônia concorda. Diz que parece que Madame Janete esqueceu Francesco de vez. Luísa comenta que elas não viram nada. E não estão sabendo de nada. Antônia pergunta se alguém comentou alguma coisa. Nesse momento, Janete chega com as compras. Pede a Josué que coloque tudo no lugar. Ele atende com cuidado. Sem dizer nada. Janete agradece. Josué responde, educado, que é sempre um prazer servir a senhora. E se afasta. Gomercindo reclama, sem esconder o incômodo. Diz que pensou que o genro nem fosse aparecer para dar notícias da eleição. Que só ficou sabendo de tudo. Pelos jornais. Augusto ri, tentando amenizar. Maria confirma. É verdade. Então ele se arruma, cheio de si. E diz, em tom solene, que agora deve ser chamado de deputado Augusto, senhora minha sogra. Maria entra na brincadeira. Concorda, chamando de senhor deputado, meu genro. Augusto explica, com ar sério, que espera que eles compreendam. Antes de vir celebrar a vitória, foi até a fazenda. Queria abraçar a esposa. Agradecer toda a ajuda que recebeu. Uma questão de gratidão. Gomercindo e Maria entendem. Maria se surpreende positivamente com a atitude do genro. Pergunta como está Angélica. Augusto responde que ela está muito bem. Maria então pergunta pela netinha. Maria Lina. Augusto sorri. Diz que a menina é linda. Delicada como um biscuit. E que, certamente, puxará a mãe. Gomercindo, satisfeito, sugere que se sentem. Chamando o nobre deputado. Nesse instante, Juvenal pede licença. Gomercindo pergunta o que foi. Diz que pode falar. Juvenal avisa que há uma senhora no portão. Quer falar com Maria do Socorro. Maria se espanta. Pergunta quem é. Juvenal responde. É a senhora Mariana. Diz que Maria a conhece. Maria reconhece na hora. Comenta que Mariana é a governanta dos Magliano. Gomercindo confirma. Deve ser ela mesmo. Maria pede que Juvenal a faça entrar. Ele responde que sim. E se retira. Maria fica pensativa. E se pergunta, em silêncio, o que será que Mariana quer com ela? Em outro lugar, Damião paga o que deve a Dona Dolores. Ela se espanta. Pergunta se eles vão embora. Tizil confirma. Diz que sim. Juliana quer saber para onde. Damião explica que vão para Santos. Para a casa da irmã Naná. Juliana se surpreende. Não sabia que Naná morava lá. Tizil confirma. É para lá que ele e o pai vão. Juliana pergunta como Naná está. Damião responde, com um sorriso discreto. Não poderia estar melhor. Casada. E esperando um filho. Tizil chama o pai. Diz que está na hora de ir. Damião se despede. Agradece a Dona Dolores por tudo. Ela lhes deseja muita sorte. Tizil pergunta se o senhor Júlio Francesco Santana não vai lhe dar um abraço. Juliana se aproxima. Despede-se de Tizil. Pede que ele se lembre dela. Tizil garante que não vai esquecer. Chama o pai. Damião explica, quase em desculpa, que Tizil não gosta de chorar. Juliana responde que nunca vai esquecer aquele moleque. Damião comenta que terão de descer a serra naquele coche. E torce para que os cavalos aguentem. Tizil sugere descer no ritmo que eles suportarem. Damião se espanta com a estrada do mar. Tizil lembra. Se o imperador conseguiu descer aquela serra, eles também conseguem. Damião ri. Concorda. De volta à conversa tensa. Maria pergunta a Mariana o que foi feito do menino que ela levou da casa dos Magliano. Mariana se refere a Francesquinho. Explica que o menino era rejeitado naquela casa. Por isso, levou-o consigo. Maria insiste. Quer saber o que aconteceu com ele. Mariana responde, fria, que Madame Janete jamais faria tal pergunta. Maria esclarece. Diz que quer saber o porquê. Mas deixa claro. Não é para aceitá-lo em sua casa. Ali já vive a filha de Leonor. Seu neto. Uma criança a mais. Seria demais.
Mariana explica que foi exatamente por isso que não trouxe. E confessa, com voz cansada, que está exausta, cansada de ser rejeitada. Sempre por causa daquele menino. Maria fala com firmeza. Garante que Mariana não está sendo rejeitada. Mariana a encara, emocionada. Então pergunta, com cautela, se poderá trabalhar para ela naquela casa. Diz que Maria deve se considerar empregada. Em outro ambiente, Paola explode. Diz que não aguenta mais ver macarrão. Reclama com a mãe. Inês pede que a filha não fale daquele jeito. Mas acaba confessando. É tanto macarrão, todo dia, que já lhe embrulha o estômago. Anacleto reage na hora. Diz que não é para falar aquilo. O macarrão de Paola é uma delícia. Inês suspira. Comenta que era melhor quando ela mesma fazia a massa à mão. Como a mãe dela fazia para a família. Na antiga casa. Paola avisa que vai tomar um banho. E se deitar. Inês pergunta se ela não vai jantar. Paola responde seca. Não está com fome. Inês comenta que tudo aquilo deve ser por causa da viagem do marido da filha. Anacleto pergunta, irritado, para onde foi aquele sujeito? Chama-o de maldito. Inês o repreende na hora. Pede que não chame o genro assim. Anacleto se justifica. Diz que é só o jeito dele de falar. Inês, impaciente, encerra o assunto. Em outro momento, Rosana pergunta se Marco Antônio está cansado. Ele responde que não. Mas suspira. Explica que não é fácil cuidar da casa bancária quando o pai está ausente. São tantos negócios, que ele nem entende como o pai dá conta de tudo. Rosana então pergunta sobre a fábrica de macarrão. Marco Antônio provoca. Pergunta se ela fala da fábrica. Ou da italiana Paola. Rosana responde que quer saber das duas. Marco Antônio diz que ambas vão muito bem. A fábrica vende cada vez mais. E a barriga de Paola também cresce a cada dia. Rosana estranha a naturalidade. E ressalta que está falando justamente da gravidez daquela italiana. Que a mãe dele odeia. Marco Antônio responde com sinceridade. Diz que não consegue sentir ódio de Paola. Não pode odiar alguém que faz o pai dele feliz no fim da vida. Rosana se surpreende ao ouvi-lo falar assim. Marco Antônio conclui, rindo. Diz que agora só quer saber se ela vai lhe dar um irmão ou uma irmãzinha. Em outra conversa, Gomercindo comenta que tem um bom dinheiro aplicado naquela casa bancária. E diz isso ao genro. Augusto reage com ironia. Pergunta se o sogro cedeu aos encantos daquele italiano. Gomercindo confirma. Mas explica que antes se informou bem sobre os negócios. Segundo ele, banqueiro não perde dinheiro. Augusto comenta, em tom provocador, que agora o sogro também virou banqueiro. Gomercindo completa, com orgulho. Diz que é, inclusive, o principal sócio de Francesco Magliano. Augusto pondera. Diz que imagina que o sogro ficará atento ao destino do próprio dinheiro. Então explica o motivo da preocupação. Francesco Magliano costuma financiar pequenas fabriquetas de fundo de quintal, de patrícios que chegam da Itália querendo fazer a América. E alguns desses empreendimentos já faliram. Gomercindo se surpreende. Diz que não sabia disso. Augusto conclui, com um sorriso irônico, que então o sogro não está tão bem informado quanto pensa. Aconselha que tome cuidado com aquele italiano, sogro de sua filha Rosana. E ri ao final. Amadeu pigarreia, chama a atenção de todos. E anuncia que ele e Hortência têm uma grande novidade para contar. Mateu estranha. Pergunta do que se trata. Amadeu respira fundo. E revela, com um sorriso contido, que eles vão se casar. Julina reage na hora. Surpresa. Pergunta se é verdade. Hortência confirma. Com firmeza. Mateu se espanta. Não esconde a emoção. Amadeu explica que quer sossegar a vida. Que está cansado de errar. E que está apaixonado. Hortência acrescenta que existe ainda outro motivo para essa decisão. A pedido de Amadeu, ela mesma conta. Diz que algo aconteceu. Algo que nunca imaginou que fosse acontecer. E afirma, com a voz embargada, que foi abençoada por Deus. Então, sem rodeios, Hortência revela. Está esperando um filho de Amadeu.
O impacto é imediato. Em outro lugar, Dolores conta a Toninho a grande novidade. Diz que Hortência não é estéril, como aquele traste do genro pensava. Toninho se espanta. Fica sem palavras. Dolores continua. Conta que Hortência e o italiano Amadeu vão se casar, com a bênção dela. Toninho pergunta se acabou a raiva que ela tinha do italiano. Dolores responde, firme, que nunca teve raiva dele. De volta à reunião, Amadeu diz que ele e Hortência querem fazer um pedido. Querem que Mateu e Julina sejam os padrinhos do casamento. Mateu se emociona. Aceita imediatamente. Julina sorri, com os olhos marejados. Diz que está muito, muito contente por Hortência. Hortência agradece. Diz que sabe. E conta algo mais. Que a mãe lhe disse que Deus a abençoou porque ela já havia devolvido o filho deles. Julina pergunta, surpresa, se isso é verdade. Enquanto isso, em outro ambiente, Maria pergunta a Mariana onde está Francesquinho. E avisa, com seriedade, que vão cobrar isso dela quando souberem que ela está trabalhando ali. Mariana diz que sabe. E afirma que o menino está em um lugar seguro, sendo muito bem tratado. Maria insiste. Quer saber onde? Mariana explica que Francesquinho está na Santa Casa, onde existe uma espécie de orfanato, para crianças que não encontram quem as adote. Maria confirma. Foi ali que ela deixou o menino? Mariana responde que sim. Diz que não tinha condições de mantê-lo consigo. Maria reage. Diz que aquilo foi uma loucura. Mariana rebate. Afirma que errou por excesso de cuidado. Explica que, naquela casa, o menino recebeu um nome de prestígio, mas nunca recebeu amor. Leonora intervém. Diz que entende o que Mariana quer dizer. Maria concorda, mas ressalta que o menino é um magliano. Mariana responde, sem hesitar, que nenhum dos maglianos se importa com ele. E completa que, se algum dia se importarem, saberão onde encontrá-lo. Mas duvida que alguém vá buscá-lo. Madame Janete sempre odiou aquela criança. Em outro canto da casa, Inês pede que Paola beba o remédio. Diz que isso vai lhe fazer bem. Paola comenta que anda se sentindo enjoada. Inês responde com carinho. Diz que sabe que isso passa. É por causa da criança que ela está esperando. Paola suspira. Diz como é bom ter a mãe ali com ela. Inês também suspira. Diz que ainda bem que o pai resolveu vender o bendito cafezal. Paola pede apenas uma coisa: que ele não fique discutindo com o marido dela. Inês garante. Diz que o pai respeita muito o senhor Francesco. Paola diz que acha bom. Inês manda que ela tome o remédio. Descanse. E não se preocupe. Paola agradece. Inês comenta, com cuidado, que Paola deveria trabalhar menos na fábrica. O tom é de mãe. Preocupado. Paola concorda. Diz que está cansada. Pede para dormir. Inês a abençoa. Com carinho. Com medo escondido. Pouco depois, Anacleto pergunta pela filha. Inês responde que Paola está cansada. E repete que já falou para ela não trabalhar tanto na fábrica de macarrão. Anacleto balança a cabeça. Diz que é difícil colocar isso na cabeça da filha. E completa que vai falar com o marido dela. Vai dar um jeito nessa situação. Inês se apressa. Interrompe. Pede que ele não diga nada. Que não arrume confusão com o senhor Francesco. Anacleto insiste. Diz que Francesco não está cuidando da esposa como deveria. Inês corta o assunto. Firme. Diz que isso não é problema deles. E lembra que Paola é teimosa. Além disso, o genro jamais obrigaria a mulher a trabalhar tanto sabendo que ela está esperando um filho. Anacleto retruca. Acha que ele deveria proibi-la. Inês ironiza. Lembra que a filha é siciliana, como ele, e não se deixa mandar. Anacleto acaba cedendo. Diz que não vai falar nada. Inês reforça. É melhor assim. Mesmo assim, ele resmunga. Diz que quer ver se ela perder o filho. Inês se revolta. Na hora, manda que ele não diga uma coisa dessas. O repreende duramente. Anacleto, confuso, responde que não chamou ninguém de desgraça. E resolve ir dormir. Inês manda que ele vá.
Diz que ainda precisa arrumar a cozinha. E reclama da boca infeliz do marido. Em outro canto da casa, Luísa comenta com Antônia que já faz quase 7 meses desde que o senhor Francesco foi embora. E nunca mais voltou. Antônia concorda. E acrescenta que ele e Madame Janete também nunca mais se falaram. Luísa observa que a raiva de Janete parece estar diminuindo. Antônia sugere que isso começou depois que ela contratou Josué. Luísa repreende a colega. Diz para não fazer mau juízo da patroa. Afirma que Janete apenas trata Josué com mais gentileza do que tratava Damião. Nesse momento, Janete aparece. Pergunta do que elas estavam falando. Luísa responde rápido. Diz que não era nada. Janete pergunta se Josué já jantou. Antônia confirma. Diz que sim. Que ele provavelmente já está dormindo. Luísa pergunta se a patroa vai precisar dele. Janete responde que não. E pede que o deixem em paz. Em seguida, se afasta. Antônia insiste, em voz baixa, no comentário anterior. Luísa se inclina e sussurra. Manda que ela morda a língua. Em outro ambiente, Paola chama Francesco com carinho. Ele ri, surpreso ao encontrá-la acordada. Pergunta o que é aquilo. Se ela não estava dormindo. Paola responde que não. Diz que estava esperando por ele. Confessa que ele quase a mata de saudade. Francesco diz que voltou o mais rápido que pôde. A chama de amor. Paola garante que não está reclamando, mas pede que ele a abrace, que a beije. Leonora comenta, em tom de brincadeira, que finalmente o marido aparece. Diz que já estava achando que tinha ficado viúva. Bartolo pede que ela não fale besteira. Gomercindo pergunta o que anda acontecendo. Bartolo explica que conhece uma família de italianos, os Cerezer, que vivem um pouco afastados de seu sítio. Leonora se inclina, curiosa. Quer saber o que aquela família tem de tão especial. Bartolo explica, com entusiasmo contido. Diz que eles já têm uvas plantadas e produzem um vinho muito bonito. Gomercindo se interessa na hora. Bartolo confirma. Explica que é verdade. Conta que os Cerezer chegaram antes ao país. Descobriram que a região de Jundiaí é excelente para o cultivo de uvas. E estão lá há anos, fazendo um vinho de qualidade. Maria observa que isso significa que Bartolo não será o primeiro a produzir vinho. Ele responde com tranquilidade. Diz que não vê problema nenhum nisso. Explica que a família Cerezer tem sido de grande ajuda. Eles conhecem bem a terra. Foram ao sítio. Viram tudo o que ele está fazendo. Deram conselhos. E ainda forneceram mudas de uva já adaptadas ao clima da região. Leonora se surpreende. Bartolo reforça. Diz que é tudo verdade. E elogia a bondade da família Cerezer. Gomercindo pergunta se o vinho deles é realmente bom. Bartolo garante. Diz que é excelente. Lamenta apenas uma coisa: não ter trazido uma garrafa para provar. Confessa, meio sem graça, que bebeu tudo sozinho, no isolamento do rancho. Em outro ambiente, o clima muda. Francesco fala firme. Insiste que já deixou claro. Não quer Paola trabalhando na fábrica enquanto estiver grávida. Paola responde que ainda precisa cuidar do macarrão. Mas ele é categórico. Agora, ela precisa cuidar do filho deles. Depois do nascimento, aí sim, poderá voltar a pensar em trabalho. Inês apoia o genro. Pede que a filha não discuta. Paola se irrita. Questiona o que vai fazer naquela casa sem trabalhar. Inês responde com calma. Diz que ela deve esperar a hora certa. Francesco concorda. Reforça que quer Paola dedicada ao filho. Mesmo assim, Paola insiste. A paciência de Francesco se esgota. Ele fala duro. Diz que não a quer mais na fábrica. Exige que ela cuide do filho deles. Deixa claro que não aceita discussão. Paola tenta acalmá-lo. Mas Francesco corta. Pede que ela não discuta. Ela retruca, magoada. Diz que só o pai falava assim com ela. Inês ironiza. Diz que, ao menos, Francesco não ameaça. Paola se afasta, irritada. Francesco ainda tenta chamá-la. Inês intervém. Pede que ele a deixe. Francesco se defende.
Diz que fala para o bem de Paola. E do filho. Inês pede calma. Garante que a raiva da filha vai passar. Contrariado, Francesco suspira. Diz que vai cuidar da própria vida. Inês se despede. Deseja que ele vá com Deus. Ele apenas suspira. Em outro momento, José pergunta se o primo está se dando bem na escola. Tizil responde que sim. Diz até que acha a escola melhor do que a de São Paulo. Damião confirma. O filho reafirma que está gostando. José explica o motivo. Diz que há uma professora que gosta muito dele. Naná pergunta se é verdade. Tizil confirma. Conta que a professora se chama Berta, mas explica que ela não gosta de ser chamada de dona, por causa do som estranho do nome. José esclarece. Diz que isso acontece por causa do cacófato. Tizil completa. Por isso, ela prefere ser chamada apenas de Berta. Damião estranha. Pergunta se isso não é falta de respeito. O filho responde com naturalidade. Diz que não. Que ela realmente não gosta do efeito do nome completo. Antenor franze a testa. Acha a situação esquisita. José acrescenta, tentando aliviar. Diz que, apesar de tudo, a professora adora Julinho. Damião estranha. Pergunta o motivo. José responde rindo. Diz que é por causa das mentiras que o menino inventa. Tizil corrige na hora. Não são mentiras. São causos. José completa. Animado. Conta que a própria professora diz que Julinho vai ser escritor quando crescer. Tizil olha o céu, impaciente. Diz que já estão atrasados. Precisam ir embora. Damião comenta, satisfeito, que foi muito bom ter vindo até ali. Diz à irmã que adora ver os meninos juntos. Rindo. Livres. Antenor concorda. Afirma que também gosta muito disso. Damião se despede do cunhado em tom bem-humorado. Diz que já vão embora. E que o deixa em casa. Antenor ri. Concorda. Diz que já vai avisar Naná. Damião se despede da irmã. Ela retribui com carinho. Em outro ambiente, o clima muda. Augusto assume o tom de deputado eleito. Fala sério. Solene. Antes de tudo, agradece o apoio recebido. Rubens intervém. Diz que ele não precisa agradecer. Precisa defender os interesses do café. Quando estiver na tribuna. Augusto sorri. Diz que é exatamente isso que pretende fazer. Rubens lembra. Eleição não acontece uma única vez. Augusto concorda. Incentivado a continuar, o deputado explica que a reunião tem como objetivo apresentar seus agradecimentos. Mas Rubens o interrompe. Diz que falem do que realmente importa. Os fazendeiros se manifestam. Reclamam das dificuldades nas propriedades. A próxima safra se aproxima. E falta mão de obra para a colheita. Um deles afirma que perdeu várias famílias. Voltaram para a Itália. Outros confirmam. Também perderam trabalhadores italianos. Acusam-nos de ingratidão. De terem fugido. Sem pagar dívidas. Rubens então olha para Angélica. Pergunta qual foi o acordo que ela fez com os italianos. Para que não abandonassem seus cafezais. Angélica responde com firmeza. Diz que entregou suas fazendas em regime de parceria. Assim, os italianos não teriam motivo para voltar à Itália. Depois de tantas desilusões. Rubens a acusa. Diz que ela criou um problema para os demais fazendeiros. Angélica rebate, sem hesitar. Afirma que problema seria não ter quem fizesse a colheita. Em seguida, pede licença. Diz que precisa cuidar do almoço dos senhores. A reunião segue tensa. Ao final, Augusto declara que não cuida das próprias fazendas. Seu papel agora é outro. Cuidar da política. Em outro canto, Marco Antônio informa que Augusto está eleito. Francesco confirma a notícia. Ouviu dizer que é verdade. Agora, o concunhado é deputado. Francesco reage com ironia. Diz que é uma bela coisa. Marco Antônio insiste. Diz que está falando sério. Francesco responde que também está. E repete o comentário. Com desdém. O filho sugere que o pai não gosta de Augusto por causa de Paola. Francesco nega. Diz que Paola nunca mais mencionou o nome daquele infeliz. Marco Antônio lembra que eles foram amantes.
Francesco corta na hora. Diz que não quer saber dessa história. O clima pesa. O filho se cala. E Francesco é duro. Manda que ele cuide da própria vida. Diz que tem muito o que fazer. Marco Antônio ainda tenta. Pergunta se o pai não pretende voltar a falar com a mãe. Francesco corta. Responde que não quer perder tempo. O filho observa, com cautela, que ela parece mais tranquila agora. Que parece até aceitar a atitude do marido. Francesco rebate de imediato. Diz que loucura teria sido continuar vivendo com ela. E, mais uma vez, manda o filho cuidar da própria vida. Em outro momento, Janete avisa que vai fazer algumas compras. Convida Maria do Socorro para acompanhá-las. Maria agradece, mas recusa. Diz que está um pouco indisposta. Rosana insiste. Afirma que não vão demorar, que irão apenas à rua direita e à rua São Bento. Maria reafirma. Diz que não amanheceu bem naquele dia e que também não tem nada para comprar. Janete percebe. Decide não insistir. Chama Rosana para irem embora. Nesse instante, Mariana aparece. Janete muda o semblante na hora. Reage com hostilidade. Pergunta. Seca. O que ela está fazendo ali? Maria intervém. Informa que Mariana agora trabalha para ela. Rosana se surpreende. Maria explica. Diz que precisava de ajuda na casa. Janete se sente ofendida. Diz que considera um insulto Maria ter aquela mulher a seu serviço. Maria responde com firmeza. Diz que Mariana não tem nada que a desabone. Nada que a impeça de trabalhar ali. Janete ironiza. E vai além. Acusa Mariana de ter roubado seu neto. De ter saído de sua casa com a criança. Como se fosse seu filho. Chama-a de louca. Rosana tenta intervir. Maria ergue a mão. Pede que Mariana fale. Mariana encara Janete. E pergunta, direta. A senhora quer o neto de volta? Janete responde que quer. E exige saber onde ele está. Mariana responde, sem hesitar. Diz que ele está com outras crianças. No orfanato da Santa Casa de Misericórdia. Janete se espanta. Acusa Mariana de tê-lo abandonado lá. Mariana rebate. Com voz firme. Controlada. Diz que foi ali que os Magliano buscaram. E que ela apenas o devolveu. Ao lugar de onde saiu. Depois de ter sido rejeitado. Na casa de Janete. O silêncio cai pesado sobre o ambiente.